esse é um ponto importante. Quer dizer, o venezuelano entendendo que não é que o resto da América Latina está bom. Pelo contrário, está seguindo mais ou menos a trajetória do que aconteceu na Venezuela. E uma pesquisa recente acabou de sair que a América Latina é o continente em que as pessoas mais querem migrar. Sim. Todo mundo quer ir embora daqui. Como você vê essa comparação, né? Você falou, acabou de dizer que o Brasil não vai virar uma Venezuela, mas a degeneração das instituições do Brasil, do Estado de Direito, está acontecendo num ritmo muito preocupante. São essas mudanças a que ele se referia. Entendeu? Começa ninguém levar a lei a sério, começa a ter esse poder arbitrário da justiça. É a arbitrariedade que começa... É a arbitrariedade que começa a ser um primeiro sinal de degeneração perceptível para um venezuelano. O primeiro ponto que me falaram, e antes que questionem, a Venezuela tem internet normal, lenta, mas você acessa o que você quiser. Desculpa. Então as pessoas estão informadas. Sim, eu tive pessoas na favela me falando sobre Gabriel Boric, presidente do Chile, falando sobre Petros da Colômbia, porque cada um tem seus familiares lá, sim, falando sobre o processo que está acontecendo no Peru, né? Como foi com o Castillo, que sim, foi afastado, sim, enfim, falando sobre os Kirchners, sobre a história do kirchnerismo, sobre o Alberto Fernandes, como ele está agora num processo de deterioração total da economia argentina. Isso para mim foi chocante, porque eu faço trabalho voluntário no Brasil aqui, eu moro no Morumbi, tem a maior favela lá, Paraisópolis, eu faço 7 anos de trabalho voluntário lá e eu não tenho papos tão profundos como eu tive de saber o panorama da América Latina aqui no Brasil como eu tive lá. Talvez pelo processo que eles estão, acabam se informando, sim, mais. Tem, né, sempre um familiar, um amigo, alguém que está morando lá, nesse país. Não é o caso do Brasil. Então, o primeiro passo que eles me falaram não é o econômico, que eles estão vendo essas semelhanças, é a supressão das liberdades individuais, as instituições se juntando numa coisa só, a vontade do povo expressa nas urnas, ela passa a não ser representativa quando, de repente, uma voz monocrática tem mais poder do que um legislativo votado pelo povo. Falou, foi isso que aconteceu aqui. Só que, claro, lá começou em 99. Era um mundo em que a informação não corria. A gente acreditava só o que a gente recebia no jornal. Né? Não se discutia tão amplamente como hoje. Você anda num metrô em São Paulo, você vê as pessoas discutindo o nome de juízes do Supremo, nomes de congressistas, processos. Muitas vezes é rasa a discussão, mas começou. A gente não existia isso há poucos anos atrás. Em 99 não tinha internet. Então, eu acho muito diferente esse processo. Eu vejo hoje uma população no Brasil muito mais forte, opositora, sabendo discutir mais profundamente do que no final dos anos 90, quando os países da América do Sul tinham saído há pouco tempo de regimes militares, né, há 20 anos ou 15 anos de alguns outros países, e que eles estavam clamando por uma esquerda que salvaria eles de um... Era um outro mundo. Hoje o mundo é diferente. É verdade. Não, essa degeneração vem acontecendo, como você sabe, há muito tempo. Há 40 anos a economia brasileira não cresce. E nos últimos 20 é um desastre. Exato. E dos últimos 20 o PT governou 16. Então não dá para dizer que a culpa só é do governo Bolsonaro. Nada. Esquece isso. Tem 20 anos de mandato deles e a economia vem degenerando uma estagnação econômica gigantesca. Então você, como um jovem economista que tem uma filha de 2 anos... Eu tô com 41 já, hein? Então, uma branca aqui. 41 você nasceu, cresceu no Brasil que não cresce e teve que ralar para se virar profissionalmente. Mas hoje, você que é pai de uma menina de 2 anos, como é que você vê o futuro do Brasil? Você ainda vai dobrar sua aposta no Brasil? Ou você começa a ver essa venezuelização do Brasil e isso começa a te dar frio na barriga? Posso te responder dando um dado triste que eu sinto comigo? No final dos anos 90, 96, 97, eu fui morar nos Estados Unidos com meus pais. Ficamos 1 ano e a gente ia ficar mais 1 ano, só que a gente tinha um acordo que se um de nós quiséssemos voltar ao Brasil, a gente voltaria. E eu foi o que quis voltar. Estava com 15, 16 anos, aquela fase de mais difícil, eu quis voltar. 2005 e 2006 eu fui fazer pós na Espanha. Minha mãe nasceu na Espanha. Hoje eu sempre tive uma relação intrínseca com a Espanha, idioma em casa, tal. Eu dou aula numa pós na Espanha. Então eu fiquei 2 anos lá e quis voltar. 2018 até 2020 eu casei, fui morar na Espanha com a minha mulher, trabalhava à distância, vinha a cada 3 meses para o Brasil.
voltamos. Eu sempre senti a minha raiz aqui. Eu sempre voltei feliz pro Brasil. Eu tenho o costume de viajar bastante no ano e eu não tenho mais vontade de voltar pro Brasil. Quando eu pouso aqui, o meu coração fala, eu não queria estar aqui. E eu falo isso com uma profunda tristeza. Porque eu sou enraizado nisso. Em idiomas, em costumes, em valores. Eu tenho esse lado conservador meu. Eu falo com profunda tristeza no meu coração. Eu não tenho vontade mais de estar aqui. Porque ele não representa mais os valores pelos quais meus pais me passaram dentro de casa, de moralidade, de ética. É um país em que parece que está aprovado fazer o que você quiser e tudo, e deixa de lado a ética e tudo bem. Talvez passar da barreira dos 40 ou mais a paternidade me mudou. Hoje eu olho minha filha e eu falo, como economista eu olho as coisas e eu falo risco-retorno, né? Você vai investir em ação, quanto você pode ganhar e quanto você pode perder. Qual é o custo que está me fazendo morar no Brasil hoje, o retorno que pode me ter frente ao que, o futuro que está na minha filha? Eu não quero ir embora. Eu poderia, eu tenho nacionalidade, eu tenho residência, eu tenho uma vida lá na Espanha, mas eu querer pegar minha malinha e ir embora, eu nunca quis e não quero. Mas eu olho com profunda tristeza o que está acontecendo no Brasil.